Oi, oi, tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você está assistindo, que horário, né? Hoje a gente vai começar efetivamente no nosso livro 3, tá bom? Então, já convido você a pegar o seu livro e abri-lo lá na página 6. Eu vou tentar colocar aqui, vou conseguir. É, já pega logo também um marcadorzinho para a gente ir marcando alguns apontamentos importantes, tá bom? A arte e seus vários ofícios. A gente vai começar a falar sobre o que a gente costuma dizer que são artes aplicadas, tá? É o que vai acontecer nesse capítulo todo, nesse primeiro capítulo, né? Pelo menos. E aí, né, essa expressão de arte aplicada está bem aqui, ó. Essa, né? Expressões que têm apelo artísticos e se interagem com o nosso cotidiano por meio da arquitetura, das peças gráficas e dos objetos, tá? E a primeira ofício, né? A primeira arte que a gente vai estudar é a gravura, que isso vai surgir no meio dessas expressões todas, ok? Então, vira aí a página, né? No meu caso aqui é descer, e vamos começar, ó. A gravura, uma arte tecnológica, tá? O verbo gravar exprime, e isso é legal de marcar, o verbo gravar exprime a ideia de permanência, registrar, deixar uma marca, memorizar. Na história da arte ocidental, a gravura estabeleceu-se como linguagem de grande relevância a partir do século IV. Os primeiros a fazer a gravura, olha que legal, ó. Os primeiros a fazer gravuras foram os chineses. São ótimos eles, né? Eles desenvolveram papel por volta do ano 105 a.C. E, a partir desse novo suporte, foram também evoluindo técnicas de impressões e desenvolvimento de linguagem. A técnica, isso é legal marcar também, ó, a técnica da xilogravura, presente até os dias atuais, começou a desenvolver na China, desde pelo menos o século II. A xilogravura chegou ao país árabe no século VII e na Europa passou a se disseminar a partir da Itália no século XV. Tá? Então, são artes, ó, bem antigas, né? A tecnologia só aprimora algo que começou há muito, muito, muito tempo atrás, beleza? As gravuras, inicialmente, tinham uma função utilitária. Como assim, né? Olha só, ela servia como, olha só, utilitária, como no processo de cópias de ilustração, substituindo métodos manuais, e eram associados a produções de livros. Então, todas as vezes que precisava ilustrar alguma coisa, se recorria à gravura. Hoje a gente tem as gráficas, né? Então, daí a gente vê da onde surgiu, né, esse nome. Com o passar do tempo, tornaram-se um meio de expressão da arte, com inúmeras possibilidades de desdobramentos. A pintura, a escultura e o desenho são chamados de processos diretos, porque você pinta direto no suporte, tá? O artista produz a imagem no suporte, diretamente, tá? Já a gravura é um processo indireto. Por quê? Porque você vai imprimir algo no suporte e vai pegar uma folha ou algo para copiar. Então, o seu produto final não é o suporte, e sim a imagem, a gravura. Ó. O artista produz a imagem em uma matriz. Dessa matriz são impressas cópias em um suporte, como o papel, por exemplo. A imagem impressa é a obra final a ser apresentada, né? Foi o que eu falei. A imagem impressa é a obra final a ser apresentada. Por isso que é chamado de um processo indireto. Nessa figura, uma das características, né, importantes da gravura
é que ela pode ser tirada mais de uma cópia, né? Então, aqui é um suporte de madeira, né, que foi talhado, e aqui, então, é o papel com a cópia, né, do que foi entalhado na madeira, tá? Ela sempre é invertida. Por isso que quando você escreve alguma coisa, é importante você cuidar com essas palavras, porque ela está espelhada, como a gente chama, ok? Vira isso a página. Temos aqui uma breve historinha sobre o papel e é bem interessante, depois você dá uma lidinha. Tá? E aqui embaixo, tipos de gravura. Eu tenho um vídeo para passar para vocês que vai falar da xilo, da gravura em metal e da lito, tá? Mas antes de eu passar o vídeo, a gente vai dar, então, essa leitura aqui, beleza? Tipos de gravura. Os tipos de gravura são definidos pelo material de suas matrizes. A xilo vem de madeira, né? De caule. Então, são placas de madeira, por isso que se chama xilogravura. A gravura em metal ou a calcografia são chapas de cobre, latão e outros metais. Litografia, pedra calcária. Serigrafia, telas de nylon ou seda. E linoleogravura, placas de linóleo. Ok? Conhecendo os diferentes tipos de gravação. A xilo foi a primeira... Deixa eu só virar aqui. A xilo foi a primeira técnica de gravação a ser desenvolvida. A chapa de madeira deve estar bem lisa e o artista produz uma imagem escavando a superfície com uma ferramenta chamada de goivas. Quem já foi ao Nordeste ou tem acesso a literaturas de cordel vai ver que a maioria das capinhas, vou sair aqui um pouquinho, a maioria das capas são feitas assim, ó, né? Nessa em preto e branco. Isso aqui é uma xilogravura, tá? Então, esse desenho aqui foi feito num pedaço, uma placa, né? Ó, pode ver, pequena, de madeira, aonde o artista, com uma ferramenta chamada goivas, né, talhou e fez uma cópia, ok? As goivas, essa eu tenho para mostrar para vocês. Olha só, são ferramentas assim, ó. Estão vendo? Vou botar até mais de pertinho, assim. São tipo umas faquinhas. E aí, cada uma delas, ó, tá vendo? Cada uma delas proporciona um tipo de corte diferente na madeira, tá? Ó, essa aqui mais arredondada. E com essas ferramentas, então, o artista vai fazendo os seus desenhos na placa de madeira. Então, vai gravando, vai criando, então, uma xilogravura. Ok? Vamos para a próxima lá, para a próxima gravação. Volta aí para o seu livro. A próxima gravação, né? Então, essa é a que eu te mostrei, é a xilogravura, que é a mais comum, né? A gente, às vezes, costuma fazer um exemplo com plaquinha de isopor, né? A gente também, né, dá um exemplo de estilo trabalhando isso, porque aí você vê o relevo, vê onde pega tinta e tudo mais. A outra, né, o outro procedimento que funciona da mesma forma que a xilo é a linoleogravura, né, que são os carimbos. A parte que foi retirada é branca e a imagem, na imagem, e a parte que fica em alto relevo é onde está o desenho, tá? Esse é o mesmo procedimento da lino. Vamos botar a matriz da gravura de metal pode ser trabalhada, que é a linogravura, né? Pode ser trabalhada de formas distintas. A incisão direta é feita, incisão aqui, ó, corte, talho, tá? A incisão direta é feita marcando a placa com ferramentas como o buril e a ponta seca. Lembra muito uma goiva, só que ela tem uma ponta mais fininha, tá? E aí você vai entender por quê, ó. Nas técnicas chamadas de água-tinta e água forte, o artista isola a placa com verniz para poder gravá-la. Então, tem esse produto especial na placa que você passa, esse vernil. Na água-tinta, ele desenha nesse vernil com a ponta seca,
produzindo as linhas e as rachaduras, né? Você já viu quando você tem uma massinha, massa de modelar, que você passa fininho assim o lápis, né? E que fica aquelas. É mais ou menos assim, bem mais ou menos, tá? Mas fica essas rachaduras. Para fixar essa imagem na placa de metal, é necessário mergulhá-la em uma solução ácida. Assim, a parte sem verniz é corroída, gravando o desenho na matriz. Na água forte, é possível criar diversas tonalidades e texturas na imagem, isolando e mergulhando a imagem várias vezes nesse ácido. A obra final fica gravada na placa em baixo relevo, tá? Então, assim, é um processo mais demorado, mas imagina aqui que isso aqui é uma placa de metal, eu tratei ela e passei, então, o meu burril, né? Ou a ponta seca, né? Aí, agora, mergulhei naquela solução, fixou, venho de novo e faço e continuo o meu desenho para criar várias texturas, tá? Então essa é a técnica da água forte. E esse aqui é um burril, tá vendo? Ele só é mais aboloadinho assim, né? E mais fino também, para poder pegar melhor na placa, diferente da ferramenta da madeira. A matriz da litografia é uma pedra calcária sensível à gordura. O artista produz o desenho com lápis ou material mais gorduroso. A partir de um isolamento e tratamentos com ácidos e concentrações diversas, a pedra absorve a gordura com diferentes intensidades, gerando imagem com nuances e contraste. A relação entre água e gordura, que se repele e não se misturam, permite o controle da tinta na matriz. No vídeo, você vai ver que tem um exemplo, né, de impressão na pedra muito interessante, muito legal, tá? A serigrafia, eu acho que a maioria já conhece, já viu também, é uma gravura, tá? Só que é feita com telas de nylon. Em geral, é feito para estampar, né? Não sempre, né? Nem sempre, mas assim, você usa muito, né? Ou já se usou muito para estampar camisas, tá? A tela é coberta com uma emulsão sensível à luz. A imagem que fica é transferida e deve cobrir a tela enquanto exposta à luminosidade. Assim, a emulsão se fixa onde não há imagem e cobre o espaço da trama. Na serigrafia e na litografia, a gravação ocorre por incisão nas matrizes. Assim, podem ser reutilizadas em outras imagens, né? Assim como na lito, como ele fala, é a estilo. Então, olha só, essa aqui é uma matriz de serigrafia, tá vendo? Tem o desenho que foi feito, vai se passar um produto, né? E aquilo que a luz não pegar é como um carimbo mesmo, né? Vai sair na parte, no suporte, tá? É sobre entintagem e impressão. Cada gravura dessas, cada técnica dessa, tem um tipo de tinta diferente, com um resultado diferente, tá? A estilo, a imagem está em alto relevo por cima, portanto, pode receber a tinta por meio de um rolo de borracha ou mesmo pincéis, tá? Um rolo, passa tinta normal. A gravura em metal grava a imagem em baixo relevo. Dessa forma, o artista passa tinta em toda a superfície da placa e com pedaços delicados de tecido vai limpando a placa novamente, até que a tinta esteja apenas nos sulcos gravados pelo ácido. A litografia, a pedra da lito, deve ser constantemente umedecida enquanto o artista passa o rolo de tinta diversas vezes em sua superfície. Como a pedra está molhada, a tinta ficará concentrada apenas na região onde havia gordura. E na serigrafia, a trama do tecido da tela serigráfica fica completamente fechada, onde não há imagem. A impressão dessa técnica é simples. Passa-se um rolo e onde não há emulsão, a tinta atravessa a tela e transfere o desenho. Ok? Vou colocar para vocês o vídeo que eu falei. Se der algum problema no som,
eu vou deixar o link para vocês lá na plataforma e no plano de estudos também. Tá joia? Porque eu não sei se vai ter algum tipo de interferência. Eu espero que não. Mas se tiver, né, você vai poder acompanhar esse vídeo lá na plataforma. Foi uma entrevista que teve no museu em Curitiba, né? Um museu com especialista, né, em gravuras, tá? Então, eu espero que você curta, é rapidinho, 3 minutinhos. Hoje nós vamos conhecer 3 tipos de gravura: a xilogravura, a gravura em metal e a litografia. São 3 técnicas carregadas de história e com particularidades que são difundidas no Museu da Gravura, cidade de Curitiba. Entalha e cria o sulco na madeira. Cada movimento ajuda a formar a imagem na matriz. Imbuia, cerejeira ou mogno são suportes para a xilogravura, a mais antiga técnica de gravação que teve origem na China do século VI. A xilogravura é uma técnica tradicional que ela vem na Idade Média sendo concebida na Europa e ela vai ser disseminada agora no século XX para todos os lugares. Além da arte, a aplicação desta técnica pode servir para diferentes propósitos. Nós consideramos a xilogravura, como a gravura em si, como um elemento fundamental da indústria gráfica. Nós, quando abrimos uma revista ou lemos um jornal, nós vemos todas aquelas imagens, aquela tipografia toda e não imaginamos que aquilo vem dessa ancestralidade que é da gravura. Outra técnica explorada é a gravura em metal. Normalmente são utilizadas chapas de cobre, alumínio ou ferro. O desenvolvimento deste estilo se dá a partir do século XV, quando artistas do Renascimento criaram obras de gravura em metal. É um tipo de gravação que vai te dar características, linhas específicas. Então tem vários tipos de métodos, procedimentos que você usa para conseguir linhas específicas. Então é um procedimento bastante utilizado por pessoas que gostam de desenhar, que vai ter uma qualidade específica da linha. Uma das mais recentes técnicas de gravura é a litografia, que tem a pedra como matriz. Primeiro, o material é preparado para receber a gordura, pois é ela que permite a gravação. O artista pode fazer um desenho direto na pedra com lápis, ou pode transferir uma imagem. Existe a possibilidade de você trabalhar com fotografia, transferir um xerox, que é toner, que é gorduroso, transfere para essa pedra, daí você pode trabalhar com fotografia ou diretamente com os materiais próprios para a litografia, são os lápis gordurosos, a tinta gordurosa. Existem várias possibilidades. A Elaine aprimorou a pesquisa artística quando fez um curso aqui no ateliê do Museu da Gravura, cidade de Curitiba. Ela se interessou pelo espaço, disposta a trabalhar outras linguagens dentro do universo da gravura. Pessoalmente, para o meu trabalho, me permitiu unir uma outra técnica, que é a fotografia, fazer esse diálogo entre fotografia e gravura. Legal, né? Deixa eu voltar para vocês. E aí, ó, indo em Curitiba, não esqueçam de ir nesse museu, tá? Não fui. Vou anotar aí numa possível viagem. Beleza? Eu acho muito interessante, eu gosto muito, assim, dessa arte, né, da gravura. Agora eu quero saber, né, eu vou testar o seu conhecimento através de um Kahoot, tá? Preste atenção, porque, né, só lembrando, o Kahoot não só a resposta é certa, mas o tempo também vai contar na sua pontuação, tá? Então, eu vou lançar lá na plataforma, tá lá o link.
Depois que você assistiu a videoaula, depois que você deu uma lida no plano de estudos, faça o Kahoot, tá bom? Como atividade, para testar aí seus conhecimentos. Ok? Uma outra coisa, eu vou fazer pela primeira vez um Kahoot igual para os 2 sétimos, tá? Então, assim, você vai colocar o seu nome e você vai dizer se é da 700 ou da 701, tá joia? Vamos ver aí quem são os mais acerteiros, mais diretos, mais rápidos aí das 2 turmas. Joinha? Então, ó, um beijo, fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.